Olá a todos, meus queridos. Vídeo aula de hoje, Roma 3, ou se tu preferir, o Império Romano. Veja que alegria, vamos falar sobre a parte mais famosa, a parte que botou Roma na história mundial. Não tem como falar da história da humanidade sem a gente falar de Roma, especialmente então do Império Romano, os grandes imperadores. Vamos começar, minha humilde opinião, pelo melhor de todos, pelo maior de todos, Otávio. E olha só, ele foi o primeiro. Depois dele não teve nenhum tão bom, mas Otávio é especial. Por que Otávio é especial? Primeira coisa, que ele fez uma coisa que poucos fizeram. Ele conseguiu, veja bem, amenizar os problemas, os conflitos que já passavam séculos incomodando Roma. Conflito entre quem? Patrícios e plebeus, os proprietários de terra e os trabalhadores. Mas nós já vamos anotar isso aí. Primeiro vamos anotar os títulos que o Otávio se deu. O mais famoso de todos, Otávio Augustus. Otávio Augustus, o que significa Augusto? Augusto significa o divino. O divino, olha que lindo. Otávio Augusto. Otávio o divino, né? Segunda coisa que ele fez foi se tornar imperador, depois príncipes, o escolhido, depois ele veio a ser pontífex maximus, o pontífice máximo, chefe máximo da religião. Professor, já sei, o Papa. Apesar da nomenclatura ser parecida, nós temos que lembrar que quando Otávio chega no império, né, se torna imperador, isso é 27 antes de Cristo, ou seja, ainda nós não temos Jesus de Nazaré, que virou Jesus Cristo, Igreja Católica, Papa, certo? Então esse Pontífex Maximus é o chefe da religião romana naquela época, e nós vamos falar da religião romana, porque nos interessa, daqui a pouquinho nós vamos entender como que surgiu justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja bem, mas aqui, que religião tinha em Roma nesse período do Império? Religião que os cristãos vão chamar ela de religião pagã, paganismo. Mas aqui nesse período é basicamente mitologia, o quê? Romana, certo? Vamos lembrar que, já sei, professor, Zeus. Não, Zeus é na mitologia grega. Aqui nós vamos ter Júpiter, que é a mesma coisa, olha só, igualzinho, mesma coisa. Então, quando ele se diz o chefe máximo da religião, ele vai comandar, digamos assim, esse culto às divindades romanas, porque eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, Mercúrio, Vênus, Saturno, os planetas? Não, os planetas que receberam o nome dessas divindades romanas. Muito bem, mas vamos deixar isso para outro momento também, aqui nós vamos ficar falando muito sobre isso. Império começa 27 a.C., vai até 476 depois de Cristo. Otávio Augusto, que agora se nomeou então várias coisas, inclusive o chefe da religião, é o imperador. O que acontece no governo do Otávio? Aquilo que eu te dei uma pinceladinha antes. Duas políticas. Vamos começar por aquela que não é a mais famosa. Deixa a mais famosa para depois. Pax Romana. Veja bem. O que significa paz? Significa Pax, significa, paz. Pax Romana é uma política extremamente inteligente criada pelo Otávio. Momentos de quê? Paz. Não temos guerra, é uma espécie de tempo, intervalo entre as guerras. Então nós não vamos ter a guerra full time. Nós vamos ter momentos em que os imperadores declaravam Pax Romana.
Essa Pax Romana significava o retorno dos soldados para Roma. Eles recebiam então congratulações, eles recebiam recompensas, voltavam para a cidade e depois de um determinado tempo eles declaravam guerra novamente, porque isso está na essência de Roma. É uma sociedade militarista, é uma sociedade expansionista. Os generais romanos, tu viu na aula anterior a essa, falamos lá dos triunviratos, Júlio César, Marco Antônio, Pompeu, o próprio Otávio, o que eles eram? Generais romanos. Então, isso está no DNA de Roma, ok? Mas Pax Romana, então, são esses períodos. Não significa que ela vai ser decretada só aqui e depois não volta. Não, vários desses personagens que são os imperadores que eu vou te falar hoje vão decretar essa Pax Romana. Mas foi uma ideia de quem? Otávio. Dar intervalos, parar com a carnificina e trazer os soldados de volta, dar recompensas a eles, porque quando eles voltassem, eles voltariam para a guerra muito mais dispostos e de olho nessas recompensas. Um sistema muito interessante criado por ele. Mas, vou te dizer, agora vem a parte mais famosa e a mais genial e a mais cruel do nosso amigo Otávio. O que é que ele vai criar? Uma política chamada de pão e circo. Panes et circenses. Pão e circo. O que é que ele vai fazer agora, meus queridos? Ele vai descobrir uma fórmula. A fórmula da felicidade. Não, não é bem isso aí. É, na verdade, a fórmula de controle social da plebe. Lembra da plebe? A plebe que nos incomodou na aula 1, que nos incomodou na aula 2, aliás, não foi nós, né? Incomodou os patrícios na aula 1, incomodou os patrícios na aula 2. Aula 1, monarquia. Aula 2, república. Os nossos amigos plebeus agora vão se acalmar. Por quê? Otávio descobriu uma coisa. Bem alimentados, por isso a crueldade, bem alimentados, certo? E com diversão garantida, os problemas sociais se amenizam. O que ele fazia então? Promovia jogos, festivais, vamos anotar aqui, jogos, divertimento. Claro que o auge, né, o exemplo máximo de divertimento vai ser aquilo que em Roma é um dos lugares mais famosos e mais belos, o Coliseu. Mas aqui tu tem que imaginar que o Coliseu ainda não estava construído, mas nós vamos ter dezenas de arenas espalhadas pelos subúrbios de Roma. Nós vamos ter o hipódromo, né? Esse é uma pena que foi destruído, sobrou praticamente nada do hipódromo romano, mas é uma espécie de circuito, né? Onde corriam então as bigas, os cavalos com as carrocinhas, que a gente chama de bigas. Eram espetáculos para milhares de pessoas. Esses jogos então seriam a diversão, seriam o circo. E durante os jogos havia o que? Distribuição de alimentos. Vamos dizer que hoje isso seria a cesta básica. Aí tu faz o raciocínio, a ligação que tu quiser. Né? Dá para fazer muitos aí, né, com o país que a gente vive. Mas enfim, alimentos aqui, a distribuição do pão mesmo, pão. Eles distribuíam, jogavam pães para os espectadores dos jogos, né, das corridas de cavalo, das lutas de gladiadores, né, que começa a surgir essa tradição. Depois eles davam pães para eles levarem para casa, para as mulheres, para as crianças que não iam nos jogos. Então, isto é o governo do Otávio, é um governo de paz nas conquistas, de felicidade, vamos dizer assim, entre os civis de Roma, né? A plebe calma, tranquila, um período de muita prosperidade. Ele vai ajeitar a administração local e vai colocar fim no quê?
na crise da República, aquelas crises de guerra civil, de revolta de escravo, né? Tudo aquilo vai se acalmar agora, né? Por quê? Por conta dessas medidas tomadas pelo Otávio, certo? Mas a aula não é só sobre o Otávio. Veja bem, aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um destaque a algumas dinastias. Dinastias são aquelas pessoas que fazem parte da mesma família e que tomam conta, que chegam ao poder. São reis, imperadores, ok? Então, dinastias. A primeira dinastia que nós vamos falar é a dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana é uma dinastia que deixou algumas heranças bem complicadas em Roma. Tem vários nomes, tá? A aula aqui demoraria 2 horas, 3 horas se a gente fosse falar de tudo Roma. Mas a ideia é de trazer os aspectos mais importantes. Então eu separei 2 nomes aqui para te dar uma base do que foi a dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana, ela pegou Roma no seu momento mais espetacular. Por quê? Porque estava absolutamente rica. Ela tinha tudo organizadinho quando Otávio morreu, a plebe estava calma, as guerras sob controle e o Império Romano era um espetáculo também. O que eles fizeram? Eles usufruíram do poder. Vamos te dar um exemplo. Calígula. O imperador Calígula fazia orgias no palácio. A vida dele era festa, meus amigos. A vida dele era orgias. Orgias com muitas mulheres, muitos homens, mas também animais. É isso aí mesmo que tu ouviu, animais. Inclusive há uma famosa história atribuída ao Calígula. Calígula nomeou o seu cavalo, Incitatus, como senador romano. Isso mesmo. Ele mandou construir ainda, para piorar a história, um estábulo dentro do Senado para que o Incitatus presenciasse as assembleias lá, as reuniões do Senado. E obrigava os senadores a consultar a opinião do Incitatus. Então imagina o Incitatus dando a sua opinião no Senado. Ele, mas que absurdo, professor, mas que absurdo! Absurdo! Sim, é um absurdo. Mas é para te ter uma noção do que era ser imperador neste período, no século I. Eles faziam o que eles queriam mesmo, porque eles eram considerados uma espécie de divindade dentro da mitologia romana. Esse imperador vai ter lá um papel fundamental também na crença das pessoas. Então eles vão obedecer. Nero é outro. Aqui, tu já ouviu as histórias de Nero, né? Mas eu preciso te contar. Nero, ele mantinha relações incestuosas com sua irmã. Ele vai tentar ter relações com a sua mãe. A mãe se nega, ele mata a mãe. Era um degenerado. E para piorar, né? Você sabe a história que Roma pegou fogo. Roma incendiou-se. Não se sabe ainda exatamente, a história não consegue comprovar isso, se foi realmente a mando dele, se foi um incêndio provocado por ele, mas boa parte de Roma pegou fogo. E o que ele fez? Ele tocou o seu instrumento musical enquanto Roma pegava fogo. Ele deu as costas para Roma. Não quis nem saber se a plebe estava morrendo naquele gigantesco incêndio. Vai lembrar que não tem carro de bombeiro nem nada desse tipo de coisa lá em Roma antiga. Então essa é a dinastia Júlio-Claudiana, aquela que vai governar Roma e vai governar assim, né? Eu diria peidando frouxo, né? Sossegado. Não vai dar muita importância para as questões administrativas. Isso vai custar caro, mas não vai ser agora que o preço vai ser cobrado. Veja bem. Diante de todos esses escândalos, uma nova dinastia, essa um tanto mais séria, que vai fazer algumas coisas que também entraram para a história. A dinastia Flaviana, ok? Dinastia Flaviana, eu separei aqui 2 nomes importantes, Vespasiano e Tito. E botei um maisinho aqui, porque eles têm uma proximidade muito grande em relação a uma questão. Olha só,
Vespasiano e Tito são responsáveis pela perseguição aos cristãos. Veja bem, vamos dar um destaque isso aqui é fundamental para a aula de hoje. Quando o Império Romano está começando ainda, ou seja, lá no século I, nós vamos ter os cristãos como inimigos de Roma, perseguidos pelos romanos. E aqui vai ocorrer um fato importante associado lá com a aula dos hebreus, que é o que? A diáspora hebraica. Essa diáspora hebraica vai ocorrer no ano de 69 depois de Cristo. Vamos lembrar, né? Os hebreus é aquela civilização lá do Rio Jordão, né? Começa lá com Abraão, depois tem os reis lá, depois nós vamos ter Judá, depois nós vamos ter Jesus, tudo aonde? Naquela região. Maravilha. Invasão dos romanos, romanos tomam conta, Jesus nasce, Jesus crucificado, Pôncio Pilatos, governador romano, lembra tudo isso? Pois bem, Jesus vai morrer lá, ano 34 depois de Cristo, segundo essa cronologia, que está errada, mas enfim, vamos pegar aí, 34 depois de Cristo. Depois disso, o que acontece? Esses hebreus se separam em dois grupos, antes eram só judeus, mas agora temos os judeus e temos os cristãos. Os romanos não fazem muita distinção, por isso a gente coloca aqui diáspora hebraica, ok? Para juntar os dois. Mas depois, os judeus vão ser cada vez menos e os cristãos cada vez mais. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter esses cristãos sendo aprisionados. Eles vão virar escravos em Roma. E para onde que eles vão ser levados? Para os espetáculos. É nessa dinastia flaviana, no governo do Vespasiano, que nós vamos ter a criação do quê? Anfiteatro Flaviano. O que é o anfiteatro flaviano, meus queridos? É o Coliseu. O que ocorria lá no Coliseu? Apresentações teatrais, desde representação de batalhas históricas. Se tu lembrar lá da parte sobre república, lembra de Cartago, os cartagineses? Os romanos adoravam fazer lá no Coliseu representações das batalhas contra Cartago. Por quê? Eles tinham ganhado, eles tinham dizimado Cartago. Então, era algo comum de ocorrer lá dentro do Coliseu. Outra coisa que ocorria lá, a luta dos gladiadores. Contra quem? Contra os desarmados. Que iam lá, infelizmente, para morrer, para ser o espetáculo que os romanos adoravam. Quem que eles matavam lá? Os cristãos. Então veja, começo da história de Roma, grava isso aí. Cristãos perseguidos, cristãos mortos. Mas isso vai mudar, eu já te conto aonde. Próxima dinastia, a dinastia dos Antoninos. Aqui separei para ti 4 nomes famosos, ok? Primeiro, Trajano, o Império de Trajano. Por que a gente precisa falar de Trajano? Porque no ano de 116 depois de Cristo, Roma atingiu o seu tamanho máximo. Então, quando a gente fala o Império de Trajano, nós estamos nos referindo ao auge, ao tamanho máximo das conquistas territoriais de Roma. Ok? Império de Trajano. Próximo nome, Adriano. O que o Adriano vai fazer? Ele vai herdar esse maior império, essa maior parte do Trajano. E para preservar todas as conquistas, o que o Adriano faz? O Adriano constrói um muro de Adriano. Por quê? Porque que já começavam a haver pequenas invasões, ameaças vindas do norte. São as chamadas tribos, que os romanos vão chamar de as tribos bárbaras. Para eles, para os romanos, todo mundo que vivia fora de Roma era o quê? Bárbaro.
Então eles vão generalizar como bárbaros. Mas tu vai aprender aí que nós vamos ter uns 20 povos bárbaros. Godos, visigodos, ostrogodos, hunos, anglos, íberos, saxões, suevos, vikings, enfim, tem um monte, ok? Mas aqui vamos falar um pouco justamente sobre isso, falando sobre o outro imperador aqui, Marcos Aurelius, ou Marco Aurélio aqui no bom português. Marco Aurélio vai ser o cara que vai travar nesse período aqui as maiores guerras, as primeiras grandes guerras contra as chamadas tribos germânicas. Tribos germânicas, que vão ser essas tribos que vão ser chamadas pelos romanos de tribos bárbaras, que vêm do norte, ok? Aí a gente tem Cômodos, o filho do Marcos Aurélio. E o Cômodo aqui tem uma história também interessante, porque ele vai ser morto, ele vai ser assassinado por quem? Por um gladiador. Ele resolveu desafiar um gladiador. Mas Cômodos é lembrado pelos gastos também, ele é lembrado por várias políticas contra o Senado, ele vai ter um governo extremamente turbulento, o Cômodos, ok? Aí, meus queridos, veja bem, a partir daqui a gente começa a falar naquilo que entrou para a história como a crise do Baixo Império, ou seja, aqui Roma vai começar a se encolher até que vai chegar ao fim. Aqui nós vamos trabalhar uma parte, mas nos outros vídeos nós ainda vamos complementar isso quando nós falarmos mais especificamente sobre os povos bárbaros. Mas aqui vamos tentar sintetizar para ti um aspecto fundamental desta crise. Qual é o aspecto fundamental desta crise? A crise do Baixo Império é o avanço do cristianismo e também a divisão do império. Primeiro aspecto associado com a divisão do império está associado com o imperador Diocleciano. O que aconteceu no império de Diocleciano? Duas coisas importantes. Primeira coisa, divisão do império. Por quê? Porque estava começando a ficar difícil a vida com relação aos povos bárbaros. Eles estavam cada vez mais conseguindo vitórias militares sobre o exército romano. Então, para melhor administrar o império, Diocleciano criou um regime de tetrarquia, ou seja, Roma teria 4 imperadores. 2 deles seriam Augustos e 2 seriam chamados de Césares. Então, 2 Augustos e 2 Césares. Claro que ele ia ser preponderante diante dos outros 3. Foi ele que criou, mas a ideia era muito simples. Era dividir o império para evitar a derrota, para melhor administrar. Não é fácil administrar um vasto império desses. Só Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Isso para aquela época é extraordinário. Veja bem o que eu vou te contar. Depois que Roma teve 1 milhão de habitantes, sabe qual outra cidade chegou a 1 milhão de habitantes e quando? Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes lá no século I, século II. Nós só vamos ter uma outra cidade com 1 milhão de habitantes no século, século I, século II, no século XVIII, nos anos 1700, Londres, com a Revolução Industrial. Todo esse tempo, nenhuma outra cidade do mundo chegou a 1 milhão de habitantes. Então, para te ver o tamanho de Roma. E o império, então, era um vasto império por todo o Mediterrâneo, toda a parte sul da Europa, norte da África, um pedaço do Oriente Médio. Por isso a tetrarquia, para dividir. Diocleciano também fez o Edito Máximo. O que é o Edito Máximo? Ele resolveu estabelecer um teto máximo de preço de produtos. Aqui a gente já começa a ver sinais de uma crise econômica. Os gastos de antes
A má administração, isso tudo levou a um problema financeiro muito sério em Roma. Então isso atingia a população e a ideia era ter um teto de gastos, um teto também do preço dos produtos. Por isso que é chamado de Edito Máximo. Beleza? Mas aí, meus queridos, para a gente finalizando essa nossa aulinha aqui, vamos falar sobre dois importantes imperadores nessa parte final de Roma. São nomes muito famosos. Constantino. Olha só, o que fez Constantino? Constantino fez duas coisas aqui que eu destaquei para vocês. A primeira, ele criou a Nova Roma. Professor, nunca vi falar. Que Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a Nova Roma do Sul. Não, não é essa. Nova Roma é as margens do Estreito de Bósforo. Constantino vai aproveitar uma colônia grega que já existia, chamada Bizâncio, para lá fundar uma cidade que depois foi homenagem ao seu nome, Nova Roma, chamada de Constantinopla. Que os romanos não nos ouçam, mas Constantino criou uma Roma melhor que Roma. Constantinopla. Constantinopla vai ser a Roma que vai permanecer funcionando. Mas já te conto essa parte. Segunda coisa do Constantino é o Édito de Milão. Édito de Milão, 313 depois de Cristo. Olha a mudança. 313 depois de Cristo, meus queridos, nós vamos ter a religião cristã sendo a religião que agora não mata mais em Roma. Veja bem, vamos retornar aqui, ó. Perseguição aos cristãos, cristãos mortos no Coliseu, certo? Pois bem, Édito de Milão. Isso aqui é campeão de prova. Já vi tanta vez isso ser cobrado em prova. Por quê, meus queridos? Porque o Édito de Milão, ele instituiu, vamos anotar aqui, a liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, a partir desse momento ninguém ia mais ser perseguido, morto, assassinado por ser cristão. Ninguém. Liberdade de culto para os cristãos. Isso significa que logo depois disso, 313, mais ou menos 325, nós vamos ter a primeira reunião da Igreja Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela surgiu aonde? Em Jerusalém. Pode até ser, se tu pensar numa questão teológica, mas se tu pensar numa questão de ordem histórica, prática, ela nasceu em Roma, quando no Concílio de Niceia, 325, nós vamos ter os primeiros cardeais se reunindo, criando a igreja e também criando aquilo que ficou conhecido como Bíblia. É ali que é formulado o que vai ser composto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é ali que, inclusive, eles tiram alguns evangelhos, são os evangelhos chamados apócrifos, para compor, então, o livro que hoje, então, é lido por milhões de pessoas, né, nos seus cultos cristãos. Muito bem, mas depois do Constantino tem outro imperador interessante aqui, para a gente finalizar. Teodósio. O que Teodósio fez, meus queridos? Teodósio vai assinar o Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica é 395 depois de Cristo. Esse édito tem duas coisas. Vamos separar aqui, ó. Primeira coisa do Édito de Tessalônica. Ele vai fazer uma divisão do império. Divisão do império. Ele vai estabelecer que existem dois impérios. O Império Ocidental e o Império Oriental.
veja bem. Qual é a capital do ocidental, meus queridos? Roma. Qual é a capital do oriental? A Nova Roma. Constantinopla. Beleza? Agora veja bem. Essa divisão foi fundamental para uma coisa. O que vai acabar, o que vai cair com a invasão dos bárbaros ou das tribos germânicas é a parte ocidental. Roma chega ao fim no ano de 476. Mas a outra parte, meus queridos, por isso que eu brinquei com a parte de que Constantinopla pode ser mais importante, mais interessante do que Roma, é porque ela vai perdurar por mais 1000 anos. Esse império aqui, o ocidental, Roma, olha aí, veja, durou 500. Esse aqui, se tu somar esses 500 com os outros 1000, vai durar 1500. Constantinopla, 1453, desculpa, 1453 vai ser invadida, tá difícil meu 5 aqui, 1453, vai ser invadida pelo sultão Maomé II, liderando os turcos otomanos. E aí ele coloca fim em Constantinopla. Mas isso aqui é tema para outra aula aí. Agora vamos ver a segunda parte, aquilo que vai fechar nossa aula. Segunda parte aqui, ó. Cristianismo. O que acontece? Por que eu destaquei aqui? Eu vou dizer, cristianismo. É a segunda parte do Édito de Tessalônica. Porque, olha só, aqui a religião cristã passa a ser a religião oficial do Império Romano. Olha o que o Teodósio vai fazer, ele vai se batizar cristão e ele vai acabar com o culto politeísta da mitologia romana. Nós não vamos mais ter Júpiter, Netuno, Saturno, nada disso, tudo isso você vai... Agora, Roma tem uma outra religião. Qual é a religião? A religião cristã. O imperador agora é cristão, ele se converteu. E como que os cristãos vão chamar aquela religião antiga, inclusive aqueles que continuaram acreditando, eles vão ser perseguidos. Essa religião, vamos anotar aqui, ó, é a religião a qual eles vão chamar de religião pagã. O paganismo é essa religião que precede o cristianismo lá em Roma, a mitologia. Então, os cristãos vão destruir estátuas, vão destruir os templos e vão perseguir aqueles que os perseguiram antes. Beleza, meus queridos? Espero que tenha entendido. Só mais uma coisinha importante, ainda tem mais uma parte nessa gravação aqui sobre Roma. Qual é a parte? A parte que vai te explicar por que Roma caiu, por que Roma chegou ao fim, certo? Aqui tem uma parte, a parte do cristianismo, mas eu quero fazer o seguinte, nós vamos juntar isso tudo, nós vamos fazer uma explicação aí para ficar claro o porquê que Roma, esse que é um dos maiores impérios da história, chegou ao fim. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se não entendeu, deixa aí nos recados, manda um recadinho aí para mim que eu te ajudo. Valeu, um grande abraço!